Ao sair do quarto, Paulina fica pensativa e bate na porta do quarto de Carlos Daniel. Ele abre a porta com a camisa desabotoada e provoca tesão na coitadinha. Paulina morre de vergonha e ele lembra que já foi visto pela esposa 1000 vezes assim. Paulina disfarça e muda de assunto, o recriminando por sua grosseria de mais cedo e pedindo explicações. Carlos Daniel afirma que não sabe quanto a presença dela pode machucar seus filhos. Chico entrega uma rosa para vovó para perguntar o que ela tem. Piedade desabafa sobre seu temor de já terem descoberto a usurpadora. Carlos Daniel pergunta quanto tempo vai durar seu casamento. Paulina garante que tudo vai mudar. Ele aperta o braço dela exigindo que ela se explique. Paulina afirma que ali o assunto é Carlinhos. Carlos Daniel se irrita e ameaça revelar para Carlinhos quem ela é de verdade. Ele disfarça que vai dizer que Paola é sua madrasta e não a mãe. Paulina pede encarecidamente para que Carlos Daniel não volte a desautorizá-la na frente das crianças. Chico acredita que, se já tivessem descoberto a usurpação, Piedade já teria descoberto também. Piedade acha que estão escondendo dela. Chico lembra que se Lalinha soubesse, toda a casa já estaria sabendo. Piedade o chama de fofoqueiro igual Lalinha. Carlos Daniel não entende porque Paulina enche a boca para falar de prazos e mudanças o tempo todo. Paulina tenta disfarçar, mas o nervosismo toma conta e ela desabafa sobre não aguentar mais sofrer com sua consciência. Carlos Daniel a abraça pedindo para que ela lhe conte tudo. Paulina sugere que ele não ligue para ela e pede desculpas. A coitada sai, deixando o gostosão perdido. No dia seguinte, Carlos Daniel chega à fábrica. Rodrigo pede atualizações do sobrinho para o irmão e o tranquiliza. Carlos Daniel conta que teve problemas com a usurpadora por seu apego com Carlinhos. Rodrigo sabe que vai doer quando eles se separarem. Carlos Daniel nem sabe nomear o que essa mulher fez. Rodrigo sabe que o nome do estrago é Paola. Enquanto isso no Guarujá, Paola conta para Alexandre que não está nem um pouco preocupada com Carlos Daniel descobrir algo e que o que tira seu sono são os outros. Ela revela que vai entrar em contato com a usurpadora para que ela saia de sua casa de manhã, para que ela volte à tarde. Verônica pergunta de Carlinhos para Carlos Daniel. Ele decide desabafar com ela sobre seu conflito no casamento e pede a compaixão dela. Verônica perde a paciência com o assédio. Carlos Daniel pergunta se ela o aceitaria como homem caso se divorciasse de sua esposa. Verônica duvida que ele se divorcie, pois a dona Paola é uma mulher de muito valor, que faz tudo pela fábrica e pelos donos dela. Carlos Daniel avisa que está muito interessado em Verônica. Leda recebe o telefonema de Luciano e cospe fogo nele. Luciano pede para vê-la. Lalia chega com o chá para Paulina. A coitada lamenta pela operação do filhote. Lalia estranha o mau humor do patrão com a patroa. Paulina pergunta se Carlos Daniel a amava muito, causando o estranhamento da empregada. Verônica acha que essa crise do casamento de Carlos Daniel é passageira e, além disso, não vai construir sua felicidade em cima da ruína da felicidade de outra mulher só porque está interessada nele. Carlos Daniel pede para que ela espere para ver como sua esposa não liga para ele. Verônica garante que nesse meio tempo não vai acontecer nada entre os dois. Lalia não entende a pergunta e Paulina finge que estava falando de si mesma. Lalia confirma que Carlos Daniel a amava tanto que morria de inveja deles. Paulina pergunta se ela não era namorada de Pedro. Lalia nega. A abusada culpa a patroa por ter deixado o amor do casal morrer. Paulina admite que esperava que o amor de Carlos Daniel sobrevivesse à sua mudança, porém, ainda gosta muito dele. Rodrigo teme pelo sofrimento das crianças ao descobrirem a substituição. Patrícia acha melhor deixar tudo como está, já que a usurpadora é gente fina. Rodrigo a acha uma monstra só por ter aceitado fazer a troca. Ele não sabe mais o que fazer, mas sabe que vem bomba por aí. Lalinha não entende por que a patroa não dá logo para Carlos Daniel, pois prometeu que este ano teria um bebê.
Paulina inventa que era brincadeira e pede para não falarem mais nisso. Leda recrimina Luciano por ter sido usada por ele. Luciano revela que ganhou dinheiro para contar que Paola foi usurpada por outra mulher. Leda fica horrorizada com a história. Luciano explica que a usurpadora é uma pobre idiota que aceitou os caprichos de uma bruxa por medo. Leda quer saber como as duas se conheceram. Stephanie fica doida para contar a verdade para Adelina. Willie não acha isso prudente. Ela fica em dúvida sobre a intimidade do irmão com a usurpadora. Willie explica que ela não quis se expor. Stephanie decide falar com Adelina e Willie recomenda que ela peça sigilo à governanta. Em seguida, Adelina é surpreendida pela chata pedindo para que elas duas conversem. No quarto, Stephanie revela que Paola não é Paola. Willie aborda Paulina e pergunta quando eles terão o encontro a sós como antes. Luciano conta para Leda que Paola viajou e se divertiu muito, mas sofreu um acidente e morreu. Stephanie revela para Adelina que a mulher no lugar de Paola é uma usurpadora. Ela implora para a governanta vigiá-la e não deixá-la atentar contra a vida da família. Além disso, Adelina está proibida de contar qualquer coisa para vovó Piedade. Stephanie quase bate na coitada, exigindo que ela jure o silêncio. A doida revela que o cúmplice denunciou a troca e afirma que tem medo do demônio que se enfiou em sua casa. Adelina não acha que essa querida seja um demônio, visto que tirou o álcool da vovó, disciplinou as crianças, a reconciliou com Willie e salvou a fábrica. Stephanie não sabe os propósitos da usurpadora, portanto, vão enganá-la para vigiá-la e desmascará-la para assim ela ir para a cadeia. Luciano conta para Leda que o amante de Paola está inválido no Guarujá após o acidente e pede silêncio sobre tudo isso, até os Bracho lhe darem a grana. Leda fica chateada por Carlos Daniel não ter lhe contado nada. Willie acha muito estranho com Paulina e ela acha que ele tá bêbado. Ele sai aos risos. Paulina estranha muito e teme que Luciano já tenha desmascarado-a. No dia seguinte, Paulina fica pensativa diante dos 3 dias que faltam para o prazo acabar. Enquanto isso, Paola fica ansiosa para sua volta. Alexandre exalta a vitalidade da Amásia e pergunta se vão voltar a se ver. Paola garante que sim e espera que ele já esteja 100% quando isso acontecer. Portanto, para que ela volte a escapar, vai fazer um novo trato com a usurpadora, dando o jeito de obrigá-la a aceitar como da última vez. Piedade entra no quarto desesperada e revela a Paulina que seus netos já sabem que ela é uma usurpadora. Paulina fica nervosa ao ser desmascarada. Vovó Piedade revela que os netos descobriram agora, mas ela mesma já sabia há muito tempo. Luciano recebe Carlos Daniel e Rodrigo no hotel. Os irmãos entregam o documento para ele assinar. Paulina morre de vergonha por ter seu crime descoberto. Vovó Piedade afirma que ela não deve ter vergonha, pois foi enviada por Deus, ou talvez pelo demônio, da Paola. Ela admite que errou muito achando que Paola era do bem, e só agora se dá conta do quão perversa ela é. Paulina revela seu verdadeiro nome para vovó, que nota a semelhança com o nome de Paola. Paulina acha que pode ser irmã de Paola sem saber. Ela pede perdão para vovó aos prantos. As duas se abraçam muito emocionadas. Piedade agradece imensamente Paulina por ter salvado sua vida e sua família. Paulina quer saber como foi descoberta pelos outros Bracho. Luciano reclama de estar parecendo que é cúmplice de Paola nesse documento. Rodrigo se irrita e manda ele assinar logo. Luciano assina e Carlos Daniel joga o dinheiro nele e ao lixo, já perguntando onde está Paola. Luciano nega saber onde ela está, mas adverte que faltam 3 dias para a troca acontecer. Piedade explica que ninguém lhe contou nada, mas sente que a querida já foi descoberta. Paulina lembra que enviaram uma carta anônima ameaçando contar a verdade. Piedade chama Paulina por seu nome e garante que estará do lado dela para sempre. A Viena pede para que, mesmo que Paulina vá embora, que volte, pois precisa dela. Paulina não se aguenta de chorar.
Rodrigo pergunta qual é o conceito de Luciano sobre Paulina. Ele reitera que Paulina é uma boba que é 1000 vezes melhor que Paola. E além do mais, Paola só brincou com Carlos Daniel em suas muitas viagens. Carlos Daniel avança para bater em Luciano, e Rodrigo o contém, pois ele não mentiu. Os irmãos vão embora. Luciano decide sumir da cidade ou do país por um bom tempo. No carro, Carlos Daniel não sabe o que fazer em relação à usurpadora, se é desmascarar ou não. Paulina fica nervosa sem saber onde estão Carlos Daniel e Rodrigo. Verônica recebe um telefonema por parte de Douglas e Paulina decide atender. Braulio avisa a Paulina que ela tem um encontro com Douglas no sábado. Paulina se estressa, mas aceita isso só para dizer umas verdades ao maluco. Rodrigo acha melhor deixar a Paulina quietinha em seu canto até a operação de Carneiros passar. Carlos Daniel recorda que faltam 3 dias para Paola voltar. Rodrigo avisa que fará justiça assim que ela pisar os pés na mansão. Carlos Daniel confessa que agora não tem mais esposa e está doido por Verônica. Rodrigo detesta saber disso e se interessa mesmo é pelas crianças. Carlos Daniel pretende jogar os filhos nas costas de Piedade e Adelina e só vai dizer a eles que Paola foi viajar e nunca voltará. Em seguida, os irmãos chegam na fábrica e dão de cara com Paulina. Ela conta que vai sair para comprar coisas para a operação de Carlinhos, pois é sua obrigação. Paulina acha graça de conseguir criar armadilhas para Carlinhos quando ele faz malcriação. Carlos Daniel a recrimina por isso, deixando um clima podre. Paulina se retira, enquanto Carlos Daniel encara Verônica. Leda aborda Paulina na saída do escritório. Douglas aparece gritando com Braulio, querendo saber se ele já ligou para Paola Bracho. Ao saber que sim e que ela virá, Douglas canta vitória, jurando que ela será sua amante. Braulio nem sabe o que dizer diante de tanta abobrinha. Rodrigo reclama de Carlos Daniel não se prestando a fingir nem por um segundo. Verônica também critica o patrão por seu estresse e ele pede desculpas. Carlos Daniel desabafa sobre Verônica não fazer ideia do que está acontecendo em sua vida. Paulina garante a Leda que está tudo bem. Leda cai na risada, irritando Paulina, que se retira bufando. Leda cumprimenta Carlos Daniel, oferecida como sempre. Rodrigo sai para deixá-los a sós. Carlos Daniel marca de conversar com Leda mais à vontade na saída. Cacilda esfria o chá de Dona Paola, e Lalia lembra que antigamente a patroa gostava do chá fervendo. Adelina manda Lalinha limpar direito o banheiro da vovó Piedade, que ela leva o chá para Dona Paola. Paulina autoriza a entrada de Adelina em seu quarto. A governanta serve o chá. Paulina pergunta de Carlinhos. Adelina assume que está com medo de que a patroa vá embora antes da operação do moleque. Paulina estranha o papo. Adelina quase implora para que a querida nunca vá embora. Paulina quer saber do que ela está falando. Adelina só resume seu medo à operação, pois sabe que a patroa cuida muito bem de Carlinhos. Carlos Daniel pede desculpas a Leda por ter escondido a verdade dela. Leda revela que Luciano lhe contou que Paola está morta, assustando Carlos Daniel. Adelina explica que seu medo vem da briga que a patroa está tendo com o patrão. Paulina recorda que decidiu mudar tudo naquela casa, pois ninguém tinha pulso firme, muito menos Carlos Daniel. Adelina admite que tem medo de que ela volte a ser como antes e implora para que a outra seja expulsa quando voltar. A VIE em Max te coloca ao dispor de Paulina nessa empreitada. Paulina fica confusa, mas Adelina afirma que ela sabe bem do que ela está falando e implora para que ela termine sua obra. Logo após sair, Adelina é abordada por Stephanie, que a puxa para seu quarto. Lalia observa, estressada com o balde. Stephanie surta de ódio por Adelina não ter reparado se a usurpadora carregava algum potinho de veneno nas mãos quando chegou. Leda afirma que Luciano mentiu ao dizer que Paola está viva. Carlos Daniel lembra que o prazo chega ao fim em 3 dias. Leda sugere que ele dê dinheiro para a usurpadora ir para bem longe, já que se ela for presa, será um escândalo. Ela pede para os dois retomarem o romance. Carlos Daniel se recusa, mas não admite que está com a cabeça em Verônica. Leda avança o sinal e o beija para aliviá-lo de seu estresse. Carlos Daniel pede desculpas e sai. Leda o puxa para avisar que espera que essa outra não seja Verônica.
Paulina tem quase certeza que Luciano abriu a boca e decide fugir. Stephanie enlouquece perante Adelina e tem a fé que seu filho nasça defeituoso por causa desse problema em sua casa. Adelina garante que vai vigiar a patroa. Stephanie decide denunciar Paulina à polícia caso Carlos Daniel não faça isso. Mais tarde, Carlinhos desenha Paulina. Ele conta pra ela que não precisa que ela fique muito tempo na mesma posição, já que ela está totalmente gravada em sua memória. Paulina se emociona. Carlos Daniel revela para Rodrigo e Patrícia que, segundo Leda, Paola está morta. Lisette tira sarro do desenho do irmão. Carlinhos pede para ela se afastar com o Lush, pois pode manchar sua arte. Lisette decide manchar o desenho com força e esfrega a mão com molho no caderno de Carlinhos. A mini vilã sai correndo e ele tenta levantar. Paulina acalma o filhote e pede para ele continuar depois. Rodrigo não sabe se acredita que Paola morreu. Carlos Daniel supõe que os cúmplices da usurpadora tenham matado-a. Então, talvez seja bom denunciá-la. Patrícia não acha que ela seja uma criminosa. Carlos Daniel promete tomar a decisão da denúncia no dia seguinte. Ele chega na mansão às pressas e pergunta a Adélia onde está a patroa. A figurante revela que ela está com Carlinhos. Carlinhos pede para deixarem a pintura para amanhã, pois está cansado. Paulina entende o filhote. Carlos Daniel entra ignorando a existência de Paulina e perguntando como vai Carlinhos. Paulina acha melhor sair, mas Carlos Daniel pede para ela ficar. Carlos Daniel não faz questão da presença dela. O Fedendo sabe que os dois estão brigados, por mais que eles mintam. Carlos Daniel pede para falar com o filho e Paulina se retira. Ele deixa Carlinhos avisado que Paola pode viajar e assim não estará presente na operação dele. Carlinhos bate o pé que não opera e vai fugir do hospital se for necessário. Carlos Daniel se irrita com a desobediência do filho e sai do quarto enquanto ele grita que vai fugir. Paulina aparece querendo saber o motivo do grito. Carlos Daniel ordena que ela não se meta, pois estava avisando de sua ausência durante a operação de Carlinhos. Carlos Daniel chama Paulina pelo nome dela, a deixando chocada. Ele explica que está muito alterado e que se confundiu, logo é melhor que ela volte para o quarto. Paulina se retira catatônica para o quarto. Já sozinha, Paulina finalmente descobre que todos já sabem que ela é uma usurpadora e decide fugir no dia seguinte.